Olá, a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar. Eu sou grata ao Senhor pela oportunidade de me unir a vocês para o conhecimento da Palavra de Deus e a adoração ao Pai aqui neste canal. Aqui, Dani Siqueira, e estamos no Notícias do Reino, um espaço exclusivo para as coisas que vêm do coração do Deus vivo. Todos os nossos programas estão no YouTube, Notícias do Reino. Você acessa o Notícias no Reino também no YouTube. Curte, comente e compartilhe. Assim você pode ajudar a propagar a mensagem do Reino. O Espírito Santo lhe abençoe por isso. Se você tem uma Bíblia esquecida em algum lugar de sua casa, é hora de tirar a poeira e abrir a sua Bíblia. Juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Sabemos que Deus é todo-poderoso, não é mesmo? Mesmo assim, estudando a Bíblia, ficamos impressionados com quanto o Deus que pode fazer tudo com apenas um haja, ou mesmo Ele pode desfazer tudo. Ele tem o cuidado de planejar, estabelecer princípios e executar toda a sua obra nos mais ricos detalhes. E Ele tem toda a paciência. Isso desde a criação, passando pelo seu projeto de redenção através de Jesus Cristo, até o que ainda está por vir. O Pai interligou o Antigo Testamento com o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. A sua obra também contempla o homem criado com um sopro, a sua imagem e semelhança. E com que amor e grande importância Ele nos criou e ainda teve o cuidado de preservar a sua semente, nos fazendo filhos seus. Por isso Jesus diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais valeis vós do que muitos pardais. As coisas e as pessoas não estão soltas, sem uma razão para existir. Tudo está milimetricamente criado debaixo de sua vontade, autoridade, e está no seu controle. É com base nisso que começamos o nosso estudo de hoje, para o tema 7 e 7. O Senhor está no controle, e a leitura bíblica fica por conta da Thalita. Então derramou o sétimo anjo da sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Deus criou todas as coisas em 6 dias, tendo descansado no sétimo. Temos então o número 7, enquanto numeral, mencionado pela primeira vez na Bíblia na criação, estabelecendo assim uma relação de completude e perfeição a esse número, com significado sagrado, que vai ser amplamente reforçado pelas diversas vezes e contextos em que o número 7 aparece, de Gênesis a Apocalipse, sendo o número que mais aparece na Bíblia. O número 7 é diferenciado, pois se utilizando desse algarismo, Deus mostra a sua soberania em tudo, determinando, por exemplo, a quantidade de dias da nossa semana, assim como determinando um dia sabático, que é o dia do nosso descanso. Quando Noé e sua família entraram na arca para conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra, Deus utilizou essa quantidade para separar os animais limpos. De todos os animais limpos, levarás contigo 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. No dia em que Deus estava falando para Noé sobre levar 7 casais de cada animais limpos, com 7 dias Deus disse que começaria a chover as águas do dilúvio. Assim Deus se utiliza da simbologia do número 7 durante toda a Bíblia. Ele se utiliza também do 7 como nome próprio. 7
é um nome masculino originário do hebraico, Sete. A forma Sete é utilizada também no grego quanto no latim. Sete é o nome do terceiro filho de Adão e Eva. O único filho de Adão e Eva mencionado na Bíblia pelo nome após a morte de Abel, de quem está escrito: tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Mesmo Sete tendo nascido à semelhança do primeiro homem, Adão, portanto em pecado, a Bíblia diz que a partir de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, sendo assim uma linhagem piedosa, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Sete é o pai de Enós, que por sua vez vem a ser o tataravô de Enoque, sétimo homem a partir de Adão, e importante homem bíblico que andou com Deus, com tamanha comunhão que Deus o tomou para si. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Dessa forma, Enoque faz prenúncio àqueles que não provarão da morte, dos que serão tomados por Jesus no arrebatamento da igreja, ou seja, nós, né? Sete é ancestral de Noé, homem que também andava com Deus e agradara a Deus, e por isso achou graça aos olhos de Deus. Noé teve um filho chamado Sem, e a partir de Noé nós chegamos a Abraão, Isaque e Jacó, e ao povo israelita, de onde vem a ser o rei Davi, e finalmente o rei dos reis, Jesus Cristo. O preço do resgate foi pago, está consumado. Jesus se revelou ao mundo humilde, pacientemente ensinou e formou discípulos, tendo demonstrado o reino amoroso do Pai. Porém, o seu povo não o aceitou como um simples e humilde mensageiro do amor de Deus. Mas a todos quantos o receberam, tanto judeu quanto todos os povos, foi dada a oportunidade de salvação. Jesus é tudo para nós que o amamos. Ele é a nossa própria vida. Como diz a música da Tamires, Ele é mais do que a próxima batida do nosso coração. Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Assim, o projeto de Deus para a redenção da humanidade, ou daqueles que o aceitaram, foi consumado pelo sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro perfeito, que foi morto naquela cruz, onde ele declarou as suas últimas palavras, sendo 7 últimas palavras. As 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Primeiro, ele se referiu ao perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se referiu também à salvação. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a proteção. Eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Súplica. Oh Deus! Por que me abandonaste? E uma necessidade de Deus, quando ele diz, tenho sede. E completou a sua missão dizendo, Está consumado. e de volta ao Pai, Nas tuas mãos entrego meu espírito. assim, com 7 frases proclamadas na cruz, o Cordeiro perfeito, inocente,
pagou o resgate pelos culpados. Mas haverá uma segunda vez para o está consumado, e se dará no juízo final, nos momentos finais da presente era, com a segunda vinda do Cristo de Deus e nosso, para livrar a igreja, seu povo, culminando na destruição das forças do mal. Foi sacrificado como um cordeiro, voltará como um leão para estabelecer seu reino e julgar o mundo. Aquele que morreu como cordeiro mudo, voltará como um leão, rugindo sobre as nações. Aleluia! Os mistérios do livro do Apocalipse e o número 7. Está feito. Nos mistérios relacionados ao livro do Apocalipse, temos curiosidades que são, no mínimo, interessantes sobre a utilização do número 7, os assuntos que são importantes ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nesses tempos finais. Assim, conforme as revelações dadas por Jesus, João vê. Ele vê um cordeiro como havia sido morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Diz respeito a Jesus Cristo, portanto, perfeito e completo. E tem muito mais revelações aí nesse texto. Também João vê 7 cartas às 7 igrejas, que são instruções de Deus e Jesus às suas igrejas, assim representadas. E João vê, na mão direita do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E João vê, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E João vê, quando o cordeiro abriu os 7 selos, que são os eventos que mudarão completamente toda a vida na Terra e que envolve o caos mundial. E João vê 7 anjos em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. São a execução dos juízos de Deus por parte dos anjos, precedidos pelos toques das trombetas. E João vê 7 anjos com as 7 últimas pragas, com 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. É o julgamento final, quando o anjo proclama: está feito. Sinônimo de está consumado. Isso nos faz lembrar de quê? Do brado de Jesus na cruz. Então estamos vivendo um tempo que está acabando esse período da graça. Nós cremos assim, que cada vez mais os acontecimentos nos levam a crer que estamos próximos da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. O está consumado de Jesus na cruz deu início ao tempo de oportunidade para arrependimento e salvação, tempo da graça. Porém, o está feito e o consumado de Jesus em Apocalipse, com o derramamento das 7 taças pelos 7 anjos, serão os últimos 7 flagelos da cólera de Deus e consumação da ira de Deus sobre o mundo, para que possam surgir novos céus e nova terra. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E alguém tem alguma dúvida de que Jesus Cristo vai completar toda a sua obra? Ou mesmo alguém tem alguma dúvida
de que Ele está no controle de tudo? Ele é perfeito e justo e vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E agora é com a Thalita. Na criação 7 vezes, Deus viu que era bom o que estava feito. E tudo que é Deus, o dom do tempo e da história faz, é sempre bom. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou Alfa e Ômega, e o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. A todos que precisam de Jesus, Ele dará o seu Espírito. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.